Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Como todo sábado, nós chegamos por aqui para tratarmos de política. E olha, começo com uma curiosidade. Este ano é o 10º ano no qual o Lula está presidindo o país. Uma vez que ele já está no 3º mandato, então iniciou agora o 10º ano. Mas como é que foi o 9º, né? Bem, a primeira coisa é que o governo fez uma escolha pelo que ele falou, que era uma recuperação da imagem internacional do Brasil, né? E por isso o Lula passou por 24 países e 62 dias de viagem. Um detalhe interessante é que o Brasil, né, com essa medida, o governo não se limitou apenas ao discurso inaugural da ONU, né, que é uma prerrogativa da diplomacia brasileira. Mas também o governo Lula ampliou o BRICS, né, ajudou lá na discussão de ampliação do BRICS. O BRICS é um grupo no qual o Brasil é um dos fundadores e convidaram, por exemplo, países da África, do Oriente Médio e a Argentina. Porém, Javier Milei, que acabou de assumir a presidência do país vizinho, negou, né, e disse que não vai fazer parte do BRICS, não. Também houve a entrada do Brasil na OPEP+, que são os produtores de petróleo, né, a reunião ampliada dos produtores de petróleo. Isso foi muito criticado lá na Europa, principalmente, também pelos Estados Unidos. Olha só, é interessante porque o Lula luta, né, pela ideia de ganhar o Prêmio Nobel da Paz, e aí, né, uma boa atuação internacional também facilita nesse processo. Porém, né, há alguns entraves aqui e ali. Por exemplo, o jornal Libération, é um jornal mais de esquerda na França, ele andou criticando o Lula, fez um grande editorial em junho, dizendo que o Lula era uma decepção. Pois é, ainda assim, né, a imagem brasileira no exterior foi mais projetada do que nos últimos anos. Então, é um balanço aí bem interessante para a gente pensar. Também há outra questão, as contas públicas, gente. Olha, o governo luta para segurar o déficit, né, e fazer o déficit zero. Inclusive o Haddad, nesta semana que passou, ele fez a reoneração de 17 setores da economia. O governo está tentando pegar, né, realmente conseguir juntar dinheiro aqui e ali para conseguir promover esse déficit zero. Porém, no mercado, quase nenhum economista acredita nisso. E tem um detalhe também, é um ano eleitoral, vai ser um ano muito difícil, né, para contenção de gastos. Nós vamos ver ao longo do ano duas lutas, uma luta da equipe econômica do governo, capitaneada pelo Haddad, mas também da turma política do governo, né, que aí vão buscar sempre ampliar os gastos para que você tenha, né, mais dividendos eleitorais. Falando em questões eleitorais e de negociação política, o governo ampliou de 37 para 38 o número de ministérios, né, nos últimos meses. Sabe por quê? Porque o governo Lula fez uma negociação grande, né? Ou seja, optou por uma negociação congressual grande, né? Voltou a fazer acordos, né? Principalmente com o Centrão, abriu espaços na esplanada dos ministérios, e inclusive em relação ao ministério original, o número de mulheres caiu de 11 para 9, justamente para abrigar, né, outras figuras que vinham do Centrão. Então, esse é um dado específico. O Lula faz política, e política assim na discussão, e isso é uma característica muito do Lula, mas ao mesmo tempo a gente vê como se dão essas relações, né? Principalmente o que a gente chama de fisiologismo, praticado muito aí aqui no Brasil, principalmente pelo que a gente chama de presidencialismo de coalizão. Agora, o fato de conseguir abrigar tantos ministérios e os partidos lá no ministério não necessariamente indica votos nem facilidade de votos. O governo também usa outra perspectiva, que são as famosas emendas parlamentares, para ajudar nas votações. Só que aí entra um entrave. O entrave nesse ponto é um entrave grande, que é a questão de que, desde o governo Bolsonaro, o parlamento, né, que lá começou com aquelas emendas impositivas, começou também com orçamento secreto, o parlamento começou a avançar sobre o orçamento e gostou. E isso obriga o Brasil a ter um quase semipresidencialismo. E aí eu vou explicar. É que o executivo perdeu poder. No governo Bolsonaro, o executivo perdeu o poder. Perdeu o poder na medida em que o orçamento começou a fazer parte do dia a dia dos deputados, sem que ele precisasse pedir a bênção ao presidente. Isso foi uma medida que o governo Bolsonaro tomou lá atrás, mas que também o Congresso ajustou para isso, e agora, né, depois que eles experimentaram esse espaço, é muito difícil voltar para o espaço anterior. Ou seja, o Lula precisa ter muita habilidade, e vão ter pautas muito difíceis esse ano no Congresso, inclusive na LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. O Lula fez um veto lá justamente para tentar diminuir, conter, né, a sanha do parlamento sobre o orçamento. Mas
Eu não sei, podem derrubar esse veto aí, justamente porque o parlamento e aí os partidos do Centrão, principalmente, eles têm ideia disso. E aí tem um detalhe, o Centrão, ele tem um posicionamento mais fisiológico mesmo, ou seja, não importa o governo que estiver, importa como eles conseguem, né, ampliar espaços no governo, que é uma questão, aí por isso há um aumento de ministérios e tudo isso, e outra é a questão de nem precisar tanto dos cargos e ir direto para a máquina pública por meio das emendas, que é onde está o dinheiro, o orçamento para liberar. E por que o orçamento é importante? Porque vejam só, quem elege prefeitos, quem elege deputados federais, principalmente eles, senadores também, mas quem elege deputados federais são os prefeitos e vereadores. E prefeitos e vereadores precisam de recursos, e aí as emendas entram nesse processo. Então, é um ponto onde no Brasil a gente acaba tendo hoje um poder maior do parlamento, tá? É uma hipertrofia do parlamento, como se diz no jargão da ciência política, uma ampliação do parlamento em cima do executivo, que vai ficando apenas com os gastos de custeio, né? Que é aquele dinheiro que já está carimbado. Mas nesse embate entre gregos e troianos, né, fica no meio das histórias, fica o povo, né? Esperando aí como é que as políticas públicas vão ser realizadas ou não entre governo, parlamento e tudo mais. Olha, esse é um outro entrave. E uma terceira questão importante que o governo trouxe, né, além da questão internacional, ao longo de 2023 o governo Lula também lidou com as questões ambientais. Porque vejam só, o Brasil, o que a gente chama de expertise do Brasil, ou seja, aquilo que o Brasil é melhor na questão da diplomacia internacional, são dois pontos: direitos humanos e meio ambiente. É aí onde o Brasil tem muita expertise, o Brasil tem muito conhecimento acumulado e por isso mesmo são áreas que o Brasil é ouvido internacionalmente ao longo da história. Não é agora no governo Lula apenas, é literalmente uma questão, né, que vem desde Oswaldo Aranha, desde 1945 pelo menos. A questão é que, com a biodiversidade no Brasil, o tamanho da Amazônia, a questão dos biomas do Brasil, como o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, enfim, a ideia de sustentabilidade e também como nós usamos a energia elétrica, né? Aqui no Brasil usamos energia de base limpa, como por exemplo a hidrelétrica, e isso torna o Brasil um player importante na questão ambiental. Mas o governo Lula vai ter problemas com isso, e muitos problemas. Primeiro porque, apesar do desmatamento ter diminuído na Amazônia em 22%, os dados vão até junho. Segundo semestre não temos os dados ainda para fechar o ano. No Cerrado tem aí mais notícias de muita queimada também, houve a seca na Amazônia, como disse, também tem a questão de outros biomas, então não é uma pauta fácil. E, ao contrário, o Brasil vai ter a COP30 em 2026 em Belém do Pará. Então, para preparar essa COP, o Brasil vai precisar ter resultados. E isso é uma área muito sensível e cujo ministério está entregue aí a Marina Silva, que já foi do PT, mas já foi adversária do PT e agora voltou, né, a ser aliada. Então, é um processo interessante e vejam que é uma luta que o governo vai ter que ter e que não vai ser nada fácil. Então, esse balanço a gente termina, né, pensando o seguinte, e as eleições? As eleições também são um ponto fundamental que o governo Lula vai ter de enfrentar. Por quê? Porque é óbvio, o PT quer aumentar o número de prefeituras. O PT chegou a ter mais de 600 prefeituras, tá, em 2012 e hoje tem pouco mais de 200. E o Lula quer ser um cabo eleitoral importante, mas como fazer isso num ambiente de arroxo ou de questão de déficit zero, né? Então vai ser um dilema muito grande aí. Ao mesmo tempo, o bolsonarismo também quer isso, tanto que o PL almeja ter mais de 1.000 prefeituras, o que é muita coisa, já que temos 5.500 municípios. Então vai ser um embate interessante nos municípios e, como eu disse, prefeitos e vereadores são os principais cabos eleitorais de quem? Do próximo Congresso. Então, é onde está o jogo, né? Onde está o segredo. A eleição municipal, às vezes, é mais importante do que a eleição estadual em relação à formação do Congresso. Então, é preciso olhar com carinho e aí, ao longo desse ano de 2024, vamos ver como é que vão se dar essas coisas. Mas eu fico por aqui, volto semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos.